Olá, boa noite, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos à Igreja Batista, no Paraíso do Sol, em São José dos Campos. Nós estamos nesta noite de domingo, dando início ao culto de celebração ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, que um dia derramou o seu sangue e nos deu vida e vida eterna. Eu quero nesta noite de domingo convidar você a fazer parte desse culto de adoração, juntamente com a sua família, onde você estiver nos vendo, nos ouvindo. Eu quero convidar você para que juntos possamos fazer parte deste ajuntamento, desta comunhão, e que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos celebrar, louvar, glorificar, orar, agradecer ao Senhor por tão grandes obras que Ele fez, que Ele continua fazendo e que Ele sempre fará em nossas vidas. Portanto, nesta noite eu quero convidar você a caminharmos juntos para a honra e para a glória do Senhor. Quero convidar você a ler um texto comigo nesta introdução, nesta abertura desse culto, um texto do Salmos 28, número 7. Que coisa extraordinária, que maravilha esse texto, que mensagem profunda de esperança, de consolo, de segurança, que esse texto traz ao seu coração nesta noite. O versículo de número 7 do Salmos 28, ele diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Força e escudo, renovo, segurança. Esse texto nos dar a certeza do Deus em que nós cremos. O salmista está afirmando que a sua fortaleza, que ao ser renovado, ao ser guardado lá no mais profundo do seu coração, ele tem a certeza que a fonte de tudo isso é o Senhor. Quando ele diz: o Senhor é a minha força. E que juntos nesta noite nós possamos expressar isso, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nós vamos expressar, nós vamos celebrar ao Senhor com esta convicção, com esse sentimento, com esta alegria, com esta certeza de que Ele é o inesgotável em todos os aspectos para a nossa vida. Portanto, nós queremos nesta noite, tendo esta certeza, louvar ao Senhor pelo fato dele ser o nosso guardião, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E eu quero convidar você a louvar, a glorificar ao nome do Senhor nesta noite de domingo. Louvemos ao Senhor. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder,
Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito,
depois de podermos expressar o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor, nós vamos passar por um momento muito especial. Momento onde algo que fala muito ao nosso coração. Missões. Missões significa esperança, significa levar salvação, significa levar a mensagem do Evangelho, da graça do Senhor Jesus Cristo a todos os povos, para que o mundo veja a glória de Deus. E quem vai estar fazendo este momento missionário, trazendo uma palavra missionária neste momento, é a irmã Júlia. Ela é a nossa missionária, faz parte do projeto Radical Amazônia, e ela vai estar trazendo, algo do campo para nós, para você, para que nós possamos ouvir algo sobre missões. Que coisa bonita! Olá, irmãos, boa noite. Eu sou a Júlia, sou missionária de missões nacionais e também faço parte do projeto Radical Amazônia. Também sou membro da Igreja Batista do Paraíso do Sol e hoje quero compartilhar com os irmãos um pouco do que Deus tem feito na Amazônia. Quero pedir para que os irmãos leiam junto comigo o livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 16, que diz: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Irmãos, nós estamos obedecendo o que Deus tem nos designado, que é fazer discípulo, como diz na sua Bíblia. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos o que Deus tem feito na Amazônia, o que Ele tem realizado através das nossas vidas, das suas orações. Lá na comunidade de Nogueira, nós trabalhamos com as crianças, com os adolescentes, com os adultos. As crianças, nós temos a oportunidade de trabalhar com as organizações missionárias, como os embaixadores do rei e as mensageiras do rei. E tem sido uma bênção alcançar a vida de tantas crianças com essas organizações. Também trabalhamos com os adultos, com os PGMs, onde podemos compartilhar alegrias e as aflições dos nossos dias a dias e também conhecer um ou outro em oração. Queridos, nós também estamos no desafio de construir o templo lá em Nogueira. Nós conseguimos a bênção de comprar o terreno e agora nós estamos caminhando junto com os moradores de Nogueira para que a gente possa alcançar e terminar o templo. E pedimos que os irmãos continuem orando pelas nossas vidas, continuem orando pelas vidas de todas as pessoas que moram na comunidade de Nogueira. São pessoas que estão sendo alcançadas pelas suas orações, suas contribuições. E agradecemos a Deus diariamente pela vida dos irmãos que têm nos apoiado, têm orado por nós. E agradecemos porque nós sabemos que Deus, Ele tem nos dado vocês como respostas das nossas orações. É isso que nós agradecemos. E caso os irmãos estejam se sentindo desafiados a conhecer um pouco mais o projeto, a conhecer um pouco mais da Amazônia e de outros vários projetos também que a Junta possui, os irmãos podem entrar em contato conosco, que será um prazer contar um pouco mais do que Deus tem feito. Boa noite. Depois de podermos ouvir as maravilhas do Senhor através de missões, eu quero neste momento
orar, agradecendo ao Senhor por esta tão grande oportunidade, por este momento, onde nós temos a oportunidade, a rica oportunidade de celebrarmos juntos, e podemos experimentar a boa mão do Senhor sobre nós, e podemos desfrutar da obra, do poder, da graça do Senhor sobre nossas vidas. Eu quero orar pela sua família, pela sua casa, orar pela sua vida, onde você estiver me ouvindo neste momento. Entrega o teu coração ao Senhor, confia nele, renda ao Senhor através desta oração, e receba esta oração na sua casa, para que você possa, para que o Espírito Santo possa ministrar a tua vida. Querido Deus, Pai Celestial, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos. Obrigado, meu Deus, porque podemos te adorar. Obrigado, Senhor, porque podemos celebrar a esperança, o Evangelho da graça. Obrigado, Senhor, porque podemos celebrar o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Obrigado porque podemos celebrar o sacrifício de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor. Ó Deus, que nesta noite teu Santo Espírito possa nos encher, Pai, acalmar o nosso coração. O teu Santo Espírito possa trazer sobre nós o alento que precisamos, o bálsamo que precisamos sobre nossas feridas. Cura, Senhor, a ansiedade. Visita, Senhor, cada família, cada pessoa que estiver ouvindo, vendo esta mensagem, participando desta oração. Ó Deus, que o teu Santo Espírito possa adentrar, possa chegar e possa, meu Deus, abençoar as necessidades de cada um, Pai. Se for motivo de cura, Senhor, cura da alma, cura do corpo, cura da mente, Tu és o Senhor que pode, meu Deus, todas as coisas. Tu és o Senhor, meu Deus, que Deus Todo-Poderoso, que conhece, Senhor, o mais íntimo da nossa vida, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca. Por isso cura, meu Deus, as feridas emocionais, espirituais, físicas, psicológicas. Leva, Senhor, o equilíbrio da vida. Leva, Senhor, a cada casa, a cada lar, a cada família, Senhor, a esperança, a salvação, o perdão. Remove, Senhor, sobre nós o medo, a angústia, o sofrimento. Remove, Senhor, de sobre nós a culpa, Senhor. Dai-nos o teu perdão, dai-nos a tua paz, dai-nos, ó Deus, a certeza de que possamos assim, como o salmista expressou a confiança no Senhor. E nesta noite, cada um que estiver me ouvindo, Deus, possa através desta oração, confiar plenamente no Senhor. Nós oramos pedindo, meu Deus, as bênçãos do Senhor sobre cada família, sobre a sua igreja, sobre o seu povo espalhado por toda a terra, sobre aqueles que estão em sofrimento, meu Deus, espalhados por toda a terra. Leve, meu Deus, o socorro através da sua igreja, através dos missionários. Leva o teu socorro, meu Deus, aos missionários, aos seus filhos. Abençoa-os, ó Deus, livrando da perseguição. Oramos, Pai, pedindo pelo nosso Brasil, pela unidade, pela paz, pelas decisões que precisam ser tomadas, para que o nosso Brasil possa caminhar no rumo certo, para que o nosso Brasil possa celebrar a prosperidade, possa celebrar a redenção, celebrar a salvação, celebrar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Deus, que o nosso Brasil possa se render diante do Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus.
Nós oramos pedindo no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Que coisa bonita, que coisa linda, que coisa extraordinária. Nós podemos ter a liberdade. Podemos, diante de tantas circunstâncias das mais adversas, nós podemos nos ajuntar. Nós podemos louvar, celebrar. Nós podemos, através da mensagem do Evangelho, continuar tendo esperança. E é nesta noite, eu quero trazer uma mensagem para você. Que não seja apenas mais uma, mas que seja uma oportunidade de podermos, através do texto em que nós vamos caminhar juntos, aprender algo. Não apenas ter o conhecimento, não apenas entender esse texto, mas sobretudo fazer desse texto uma mensagem de renovação. Algo novo para a sua vida, que possa encher o teu coração de tal maneira que, ao terminar a nossa fala, você possa glorificar o nome do Senhor através de tudo quanto você vai ouvir nesta noite. Quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 19 até o versículo 26. Aliás, o capítulo 16 traz uma história muito bonita, uma história, um fato que as Escrituras registram para que nós pudéssemos, nesse tempo, olhar para esse texto e poder desfrutar da esperança que Ele nos oferece na noite de hoje. Veja, Atos capítulo 16, a partir do versículo 19, ele diz assim: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores ou aos juízes, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Veja, levantou-se a multidão unida contra eles, e os juízes, raspando-lhes as vestes, ou rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, com açoites, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiros que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Foram amarrados, acorrentados ao tronco. E veja no versículo de número 25, por volta da meia-noite, o que aconteceu? Olha que fato interessante. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de cela, de prisão, escutavam, ouviam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Que coisa impressionante! Que maravilha! Um texto que relata um fato na na história do cristianismo, tendo dois homens de Deus, dois missionários, Paulo, o apóstolo Paulo e Silas. Quando eles estavam pregando o Evangelho, vidas foram libertas, vidas foram salvas,
da escravidão. E por conta disso, porque foram salvas e libertas da escravidão do pecado, da mentira, da enganação, mexeu com muita gente. Mexeu com as autoridades. Mexeu com aqueles que escravizavam. Portanto, nós queremos caminhar nesse texto, nessa história, de maneira que esta história possa penetrar em nosso coração e trazer algo novo, trazer uma mensagem de transformação para o nosso coração. E diante deste cenário apresentado por este texto, quando nós podemos ver dois homens que foram presos injustamente, foram lançados na prisão, açoitados, amarrados, acorrentados a um tronco, só porque estavam pregando a palavra do Senhor. Uma pergunta se faz necessária diante deste cenário. E a pergunta é: se você fosse preso, como eles, e açoitado injustamente, se você fosse preso e amarrado a um tronco, a uma situação cruel, como eles foram, como você reagiria a esta situação? Como você reagiria diante dos fatos? Veja que em vias naturais da vida, muitos de nós ficaríamos revoltados. Mas veja, o verdadeiro evangelho da graça é capaz de realizar na vida de pessoas comuns como eu e você o que o evangelho que salva, o evangelho da graça do nosso Senhor é capaz de fazer com a nossa natureza, com as nossas emoções, com as nossas decisões. E no caminhar do texto você vai entender qual foi a reação daqueles dois homens. Veja que tudo começou simplesmente porque dois homens de Deus, Paulo e Silas, estavam pregando a mensagem do evangelho da graça de Deus, e isso mexeu com interesses de muitos, com o interesse das trevas, que escravizavam uma jovem. E isso nós podemos ver no versículo 16 do texto proposto. Uma jovem que vivia cativa no submundo da adivinhação, ou seja, na prática da enganação, e dando muitos lucros aos que financiavam essa obra diabólica. E então, Paulo e Silas mexeram com essas pessoas, mexeram com esta casa de marimbondos, e eles então foram injustamente presos e foram lançados na prisão. Como você reagiria diante desse cenário? A nossa personalidade, ela é constituída de alguns elementos. E dentre outros, estão também as nossas emoções, os instintos, a maneira como nós reagimos às circunstâncias, aos fatos da vida. Portanto, eu volto à pergunta anterior. Como você reagiria emocionalmente diante das situações injustas que provavelmente em algum dado momento da sua vida você deve ter enfrentado? Como você reagiria emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente diante de tamanha crueldade e injustiça? Veja que eles foram presos injustamente e torturados pelos seus algozes. Meus queridos, o cenário apresentado pelo texto constrói
constrói uma linha de pensamento muito peculiar à nossa vida na prática, no nosso dia a dia, onde nossos relacionamentos, em nossa caminhada no trabalho, na família, na igreja, na faculdade, em qualquer segmento da vida, nós nos deparamos com situações e circunstâncias que nós sentimos como se fôssemos tratados injustamente. Portanto, nesta noite, eu quero trazer esse cenário para a nossa realidade. Por isso eu convido você a trilhar comigo o seguinte tema: o pensamento que vai nos acompanhar nesta mensagem. O tema da nossa fala nesta noite é: presos, porém livres. Aqueles homens estavam presos, mas a prisão não os aprisionou. A prisão não foi suficiente para mudar o humor. A crueldade, a dor dos açoites não foram suficientes para mudar a maneira de pensar a respeito de Deus, a respeito da graça, a respeito do favor de Deus sobre suas vidas. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nesta noite, o primeiro ponto é: livres da culpa. Eles foram presos, mas estavam livres. Livres do quê? Primeiro, livres da culpa. Nós vamos ver isso nos versículos 25 e 26 do texto proposto. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão os ouviam. Veja, eles estavam em circunstâncias extremas. Mas à meia-noite, naquele lugar sombrio, eles foram capazes de buscar a Deus e depender de Deus totalmente. Eles ali na prisão, eles prestaram culto, eles adoraram, através do louvor e da oração. E no versículo de número 26, de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Foram pela oração, pelo louvor, pela adoração, pela dependência em Deus. Deus os socorreu. Queridos, Paulo e Silas tinham todos os motivos para arranjar um culpado pelo seu sofrimento. Paulo e Silas, eles tinham todos os motivos para colocar a culpa em alguém, porque receberam aqueles açoites, porque estavam numa masmorra fria, suja, sombria, amarrados. Mas não, o que eles fizeram? Eles simplesmente estavam orando e adorando ao Senhor. Prestaram um culto de adoração a Deus, embora presos. Que coisa linda! Que lição para nós! Que ensinamento! Que mensagem de esperança que isso traz, de amor, de fé que esses homens trazem, através desse texto, para as nossas vidas na noite de hoje. Duas atitudes que refletiam o que estava passando no coração daqueles homens, o que enchia o coração daqueles homens. Duas atitudes: fé, louvor, adoração, oração. Aqueles dois homens estavam vivendo circunstâncias extremas suficientes para reagirem diferente de como reagiram.
Eles poderiam ter reagido diferente, mas não. Eles tinham elementos suficientes para acharem o culpado para o seu sofrimento. E é quase assim que nós reagimos. Nós queremos sempre arranjar um culpado. Veja, aqueles dois homens estavam fisicamente exaustos, presos, mas no mais profundo do seu coração, da mente e da sua alma, eles estavam livres para adorar, livres para louvar, livres de uma consciência acusadora. A dor que eles estavam sentindo na carne não foi capaz de levantar uma voz acusativa a fim de justificar o seu sofrimento. Veja, meus queridos, ao invés disso, ao invés de acusação, no sentido de achar um culpado para aquele momento de sofrimento, para a sua dor, eles simplesmente louvaram e agradeceram a Deus por estarem passando por aquelas circunstâncias. Quantos de nós, eu e você, nestas condições adversas, nessas condições de sofrimento, seríamos capazes de tal atitude, de louvar, de glorificar, de orar e de poder render graças ao Senhor em meio a um cenário injusto? Veja que isso, qual é o que nos dá a capacidade de reagir assim? O que nos dá a capacidade de podermos olharmos para as nossas dificuldades e enfrentá-las reagindo na dependência de Deus? Isso é obra, é fruto do Evangelho da Graça. Isso é obra do Espírito Santo que atua poderosamente a fim de sermos transformados em uma nova criatura. Veja, e nós podemos ver isso através do poder, do dunamis, da libertação que o Evangelho, que só o Evangelho pode provocar em nossas vidas. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, um texto muito conhecido. Ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus queridos, em Cristo, eles foram libertos da culpa. Eles foram livres da culpa. E por conta disso, eles não tentaram encontrar um culpado para o seu sofrimento, mas simplesmente adoraram o Rei dos Reis, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes passamos por situações nada agradáveis e a primeira coisa que vem à nossa mente é tentar um culpado para a nossa dor, para o nosso sofrimento. Nesta noite eu quero convidar você a libertar-se da culpa. Como você tem vivido? Como você tem se defendido diante das ameaças que você tem enfrentado? O que você tem sofrido? Como você tem reagido diante do sofrimento? Veja, nesta noite eu convido você a libertar-se dessa culpa. Não encontre um culpado, faça uma avaliação. Eu quero convidar você a olhar para os seus problemas de uma maneira diferente de como você tem feito até agora. Olhe diferente. Tente não culpar, antes faça uma análise honesta de você mesmo. E talvez encontrará razões suficientes para não acusar, mas para pedir perdão, e o perdão, ele te libertará de todo o sofrimento, de toda a acusação, de toda a culpa. O perdão encherá o teu coração de paz e de esperança. Liberte-se da culpa. Não fique aprisionado. Seja livre
livre do espírito acusador, livre do espírito da culpa. Liberte-se no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto que eu quero tratar com você dentro desta ideia: presos, porém livres. O primeiro ponto foi livres da culpa. Segundo ponto, livres da vingança. Veja, versículos 27 e 28 do texto proposto. O carcereiro despertou do sono. Despertou do sono quando houve o terremoto. Quando Paulo e Silas estavam orando, houve um terremoto. Deus enviou o seu anjo e os portões foram abertos. As correntes foram quebradas. E os prisioneiros eles estavam livres para sair, deixar a prisão. Mas não foi isso que aconteceu. Quando aquele homem, ele viu os portões abertos e os presos livres, ele tentou suicidar-se. Tentou suicidar, arrancou da espada para provocar o suicídio e tirar a sua vida. Por quê? Pela lei romana, todo soldado que estava em sentinela aguardando prisioneiros, se ele deixasse os prisioneiros fugirem, ele pagaria com a vida. A punição seria a morte para o soldado. Portanto, ele pensou, eles fugiram, e eu serei morto. E então ele tentou suicidar. Nesse momento, quando ele tentou tirar a vida, Paulo, ele gritou e disse: não faça isso. Não faça isso. Meus queridos, Paulo tinha tudo, diante de tudo que aconteceu com eles, ele e Silas, ele tinha tudo para vingar. Ele tinha tudo para desejar a vingança. Ele tinha tudo para deixar aquele homem, soldado, morrer diante dos seus olhos. Vingança, mas não. Veja, assim como a culpa, a vingança também tem sido um pecado que tem enchido o coração de muitos nesses dias. Vingança. Mas veja que Paulo e Silas, nas condições em que eles se encontravam presos, e volto a dizer, injustamente, eles foram colocados numa masmorra, num lugar frio, escuro, sujo, eles foram açoitados, acorrentados, eles tinham todos os motivos para odiar e desejar a morte daquele soldado. A vingança. Mas não foi isso que aconteceu. Contudo, o sentimento que encheu o coração daqueles dois homens foi um sentimento de amor. O sentimento que encheu o coração daqueles dois homens de Deus foi de louvor. O sentimento que encheu o coração daqueles dois homens foi de contentamento, de gratidão e de oportunidade, quando eles expressaram através do culto que prestaram ao Senhor à meia-noite. Meus irmãos, existe um dito, um provérbio que diz assim: a vingança é um prato que se come frio. Quantos de nós vivemos esperando uma oportunidade para vingar? Quantos de nós, diante de ameaças, diante de distratos, já expressamos a seguinte frase: não tem nada não, a hora dele vai chegar. E então nós alimentamos, guardamos esse sentimento de vingança. Estas palavras expressam vingança que certamente nos fará mal em algum momento da nossa vida, se já não está fazendo mal na sua vida hoje. Pense sobre isso. Qual é o ensino? Qual é o ensino precioso que a boa, agradável
palavra do Senhor, a palavra de Deus nos dar na noite de hoje. Romanos capítulo 12, no versículo 10, a preciosa palavra do Senhor nos diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Que coisa linda! A vingança não nos pertence. A vingança pertence ao Senhor. Ele é o vingador. É Ele quem é o juiz que vai nos julgar no dia do juízo final. Todos nós vamos estar diante dele, e ele é o juiz justo que vai dar a sentença a cada um de nós, merecedora, a que cada um de nós vai estar sujeito. É importante saber que o que nós falamos, o que nós expressamos, vem do nosso coração. Quantas vezes nós nos armamos com as armas da vingança, com um coração cheio de ódio, que nos cega ao ponto de desejar o mal ao nosso próximo. As armas da vingança. Quero convidar você nesta noite a se desarmar da culpa, a se desarmar da vingança, a se desarmar de maneira que você, desarmado, possa deixar que o amor, a graça do Senhor possa encher o teu coração e abençoar a sua vida. Veja, toda atitude de vingança contra o próximo, saiba que aqui, primeiro, você está ofendendo a Deus. Vou repetir. Toda atitude de vingança contra o próximo, saiba que primeiro é uma ofensa contra Deus. Todo pecado cometido contra o próximo, primeiro é cometido contra Deus. Que coisa boa, que coisa maravilhosa, que libertador, que bálsamo. Desarmar o nosso coração das armas da vingança. Esvaziar o nosso coração da culpa. E deixar o perdão, o amor, a esperança, a alegria, a dependência em Deus, encher e invadir o nosso coração e poder transformar a nossa vida, de maneira que nós possamos caminhar com alegria, caminhar nos relacionando, servindo, abençoando de maneira leve, de maneira que nós possamos sentir a voz do Espírito Santo em nossas vidas e não a voz do ódio, da vingança. Paulo e Silas, ao se verem presos naquele lugar, naquela masmorra, eles poderiam encher-se de ressentimentos, de vingança, desejando a morte dos seus algozes, daqueles que açoitaram, bateram, espancaram suas vidas. Contudo, o ódio deu lugar ao perdão. O ódio deu lugar ao perdão, a vingança deu lugar ao louvor e à adoração. Ao louvor e à oração. E é essa atitude que eu convido você nesta noite a ter, a expressar diante daquilo que você está sentindo. Deixe que a vingança dê lugar ao perdão. Deixe que a vingança dê lugar ao louvor, à oração e à dependência em Deus. É essa atitude que deve encher o nosso coração na noite de hoje. Sabe por quê? Porque isso é agradável a Deus. E um texto que expressa muito isso é o texto de Romanos capítulo 12, no versículo 14, diz assim: abençoai-vos os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis.
O nosso papel diante das injustiças não era amaldiçoar, é orar, perdoar, amar, não vingando, não desejando a vingança. Nós lemos um texto no início da mensagem que fala sobre a verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é Cristo. Essa verdade é o Evangelho da graça. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o Evangelho. Ele nos liberta da vingança e do ódio. Nesta noite eu quero convidar você a fazer um exame. Quero convidar você a examinar honestamente o teu coração. E neste exame, veja, se lá no mais profundo do seu coração não existe, ou então não foi plantada uma sementinha de vingança, que você tem alimentado ao longo da sua vida, que você ainda carrega como um bichinho de estimação e no momento de oportunidade lança, promovendo a vingança. Saiba que isso faz mal ao teu coração, isso faz mal à tua vida, isso faz mal às pessoas que vivem ao teu redor. Liberte-se da vingança, louve, cante ao Senhor, troque a vingança pelo louvor, troque a vingança pelo amor e pelo perdão e pela esperança, na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Presos, porém livres. Terceiro ponto, livres e agradecidos. Eles estavam presos, mas não se sentiam presos. Eles estavam agradecidos por aquele momento, e por isso eles louvaram ao Senhor. Versículos de 29 a 34, nós podemos ver isso no texto. Que cena extraordinária, maravilhosa, quando nós podemos ver esse texto a partir do versículo 29, quando ele diz que o carcereiro, tendo pedido uma luz, e ele foi junto a Paulo e Silas e aos prisioneiros. E ali eles estavam, não fugiram. E nesse momento, quando eles estavam diante de Paulo, simplesmente ele se prostrou. E ele fez uma pergunta extraordinária, que deve ser feita para todos nós na noite de hoje. O que eu preciso fazer? O que devo fazer para herdar a vida eterna, para ser salvo? Aquele lugar de prisão, que seria uma oportunidade de vingança, deu lugar à esperança, deu lugar à gratidão. Aquele cárcere foi invadido por contentamento. Aquele lugar, aquela prisão, foi invadido pela alegria, foi invadido pela salvação, foi invadido pela oração, por contentamento, por alegria e por gratidão. É isso que o Evangelho da graça, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, pode fazer na minha e na sua vida hoje. O soldado romano, ele tentou suicidar-se, mas por um momento, Paulo, ele gritou, e a vida daquele homem foi preservada. E nós podemos ver então a partir do versículo 27 e 28, esta cena, este fato acontecendo. Veja que foi um momento, quando aquele homem, ele saca da espada, depois ele se prostra diante de Paulo, foi um momento onde Paulo tinha a oportunidade de se vingar. Mas não, Paulo sentiu-se agradecido, porque aquele homem estava vivo. Vivo e desejoso, esperançoso, cheio de gratidão
por estar naquele momento diante deles, para receber a mensagem do Evangelho. Paulo tinha tudo para vingar a morte daquele homem, para deixar aquele cara se suicidar, se lascar todo, mas em nome de Jesus, ele ouviu o Evangelho da graça, ouviu o Evangelho do perdão, que trouxe esperança e gratidão ao coração daquele homem. Veja, mediante o grito de Paulo, aquele homem deixou a sua espada e agarrou-se a uma oportunidade de vida, fazendo uma pergunta muito simples, mas que mudaria a sua vida para sempre. Qual foi a pergunta? Está no versículo 31. O que farei? O que eu faço? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Paulo, então, ele responde de uma maneira espontânea, rápida. Ele diz: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que coisa bonita, que coisa linda. Aquele soldado foi liberto dos seus pecados por esta palavra de Paulo, do poder das trevas que imperava sobre a sua vida. Veja, o diabo, ele veio para destruir e matar, mas Jesus Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. Você deseja vida abundante na noite de hoje? Como está a sua vida? Como você tem vivido? Angustiado? Cheio de angústia, de rancor, de ódio, de culpa? Eu quero convidar você a limpar, a tirar, a esvaziar tudo isso do seu coração. Deixa Jesus Cristo encher, deixa o Filho de Deus fazer uma obra redentora e pastorear o teu coração. Deixa Jesus encher o teu coração de paz. Permita que nesta noite o Espírito Santo, ele possa promover uma obra redentora na sua vida, na sua casa, como aconteceu com aquele carcereiro, com aquele soldado romano. Seja livre e tenha um coração agradecido, independente de qualquer circunstância que você esteja enfrentando na sua vida. Presos, porém livres da culpa, livres da vingança. Presos, mas livres e agradecidos, para que esta gratidão, esta alegria pudesse impressionar. Veja, aquele carcereiro ficou impressionado com a atitude de Paulo e Silas. E naquele momento, quando aquele homem recebeu a palavra de salvação, aquela prisão encheu-se de alegria, de gratidão, de contentamento. Portanto, nesta noite, eu quero concluir lembrando-nos que em determinadas circunstâncias das nossas vidas, nós podemos estar presos, amarrados, em situações onde nós não conseguimos nos ficar libertos. Mas eu quero convidar você nesta noite a ser livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Livres da culpa, livres da vingança, livres e agradecidos. Que nesta noite esta palavra possa encher o teu coração de esperança, possa encher o teu coração de alegria, removendo toda a culpa, limpando o teu coração de todo sentimento de vingança e fazendo a sua alma se deleitar na salvação do Senhor Jesus Cristo, trazendo gratidão e contentamento ao seu coração. Pense sobre isso, que você possa acolher, absorver como uma esponja esta mensagem
e deixar ela ocupar um lugar muito especial na sua vida e no seu coração, para que você seja livre para louvar, livre para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Seja livre para amar, seja livre para continuar a viver uma vida de esperança, de contentamento. E você possa viver esta vida na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero orar por você, para que você tenha coragem de tomar a decisão de entregar a sua vida e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, que esta palavra possa alcançar o coração dos meus irmãos, que esta palavra possa alcançar todo aquele que nesta noite, através, meu Deus, deste canal teve a oportunidade de ouvir, e que o Espírito Santo possa levar, conduzir esta palavra, para que possa encher o coração daqueles que ainda não tomaram uma decisão, daqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus Cristo, e que verdadeiramente foram livres, libertos, que nesta noite o Senhor possa libertá-los, pelo poder do seu Espírito, concedendo-lhes, ó Deus, a sua graça, o seu favor, e abençoando-lhes, ó Deus, com a salvação. O amor de Deus, o Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce consolação do teu Santo Espírito, seja com o seu povo e com a sua igreja espalhada por toda a terra, e que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, uma ótima e abençoada semana para você. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo.